Bom dia a todos. Bom estarmos juntos mais uma vez, pela graça do Senhor. E vamos abrir as Bíblias, as nossas Bíblias, no texto que o Tiago Aragão já leu, que é João, capítulo 20, versículos 19 a 22. Eu sei que nós sabemos que a Páscoa, pelo menos a comemoração da Páscoa já passou, mas nós vamos continuar durante este mês no tema da ressurreição. E eu vou procurar meditar nesta manhã nos mesmos textos que eu meditei no domingo da Páscoa, que o Pedro narrou no domingo passado. Claro que com uma abordagem diferente desta vez. Lembrem-se que no domingo de Páscoa nós falamos sobre um paradigma para a vida cristã, morte e ressurreição, certo? Não sei se lembram, espero que sim, mas a gravação continua disponível para quem não recorda ou não ouviu. Mas hoje será um pouco diferente, mas durante esse tempo eu não consegui ainda sair destes mesmos textos e até utilizei numa outra situação, numa Lexio Divina que tivemos. Ainda estou nesse texto, e esse texto é riquíssimo, é muito profundo, e, claro, nós nem conseguimos penetrar a totalidade do que ele tem para nos comunicar. Só pelo Espírito Santo mesmo que o Senhor vai comunicando ao nosso coração a profundidade da sua palavra. Então vamos orar mais uma vez, e pedir que o Senhor prenda a nossa atenção e que Ele comunique ao nosso coração aquilo que Ele quer comunicar, que Ele faça no nosso coração aquilo que Ele quer fazer nesta manhã, através da Tua palavra e da ação do Seu Espírito Santo. Vamos orar e pedir isso mesmo a Ele. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua igreja está reunida aqui presencialmente, também virtualmente com todos que nos assistem. Obrigado porque o Senhor é a cabeça da igreja e nós queremos que nesta manhã o Senhor tenha uma palavra para a Tua igreja. Queremos estar atentos, receptivos, queremos acolher a Tua palavra, a Tua orientação no nosso coração. Então, Espírito Santo, tenha liberdade para tocar a nossa vida e tornar esta palavra viva na nossa vida, para a glória do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Então, nós sabemos que a Bíblia relata que na manhã do domingo seguinte à crucificação, algumas mulheres que seguiam a Jesus foram ao seu túmulo e encontraram anjos que lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Esse é um texto do Evangelho de Lucas. Bem, as mulheres então contaram aos discípulos que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo, mas inicialmente eles não acreditaram na palavra, no relato das mulheres. Então, vem o texto que o Tiago já leu, que nós vamos reler agora, João capítulo 20, 19 a 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Bom, na abordagem de hoje nós vamos perceber que esse texto
é muito rico em transcendência, em mistério. Na verdade, é uma viagem ao sobrenatural, aos milagres. E, claro, a morte e ressurreição de Jesus Cristo está relacionado diretamente a isso. O que nós vemos aqui é que, primeiramente, o próprio Cristo ressurreto vai ter com os discípulos que estavam trancados, com as portas fechadas, com medo dos judeus. E ele aparece do nada, passa pela parede e pelas portas fechadas e se coloca no meio deles. Bom, só isso já é uma grande surpresa, né? O Messias que morreu, de repente, reaparece do nada, assim, penetra num ambiente com as portas fechadas e se coloca no meio deles. Uma grande surpresa para os discípulos. Mas, voltando um pouco atrás, em uma certa ocasião, antes da sua morte na cruz, Jesus disse aos seus discípulos que ele iria edificar a sua igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Agora, depois da sua morte e ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e os discípulos estavam reunidos, já era a base da igreja nascente que estava ali presente, porém fechada, confinada, intimidada e cheia de medo. Paulo escreveu no capítulo 3 da sua carta aos Efésios que a igreja é o mistério de Deus realizado e revelado em Cristo Jesus, o qual torna a multiforme sabedoria de Deus conhecida no mundo espiritual. Em Cristo, somos todos um, formamos uma unidade, um corpo unido à cabeça, Cristo, independentemente da nacionalidade, da raça, da cor da pele, da condição social, da idade, das diferenças que todos nós temos, não importando se sejamos homens ou mulheres, somos todos um. O poder da ressurreição de Cristo opera nos crentes este milagre, esta realidade transcendente. Somos igreja de Cristo e esta, na sua essência, demonstra a multicolorida sabedoria de Deus. Na essência, a igreja demonstra a multiforme, a esplendorosa sabedoria de Deus. Ou seja, ao constituir a igreja, Deus aplicou toda a sua sabedoria, a sua multiforme sabedoria é demonstrada aos poderes espirituais, como Paulo descreve lá no capítulo 3 de Efésios. Sem dúvida, na maior parte das vezes, olhamos para a igreja de outras formas e podemos classificá-la de acordo com as suas características mais evidentes. Mas, geralmente, classificamos a igreja mais relativamente aos seus problemas e dificuldades, que não são poucos. Somos pessoas complicadas e difíceis. Por exemplo, se calhar podemos ver a igreja como esta aqui no texto, um grupo de homens e mulheres cheios de dúvida e medo, que de forma geral foram covardes e abandonaram Jesus no momento da crucificação. Mas a verdade da igreja é muito maior do que a nossa visão ou opinião baseada em parâmetros meramente humanos. Na essência, repito, a igreja é a manifestação da suprema sabedoria de Deus. E pela graça de Deus, tu e eu, nós, fazemos parte desta realidade espiritual. Apesar de nós, pela graça, somos parte da igreja, somos membros do corpo de Cristo. E como é importante que Jesus visite e revisite, vez após vez, a sua igreja, a minha e a tua vida, para reanimar, reavivar, reenviar, para renovar a paixão, o primeiro amor, para voltarmos às primeiras obras. Desde o nascimento da igreja até os dias de hoje, o Cristo vivo continua a fazer isto mesmo. Jesus foi atrás dos discípulos que, após a crucificação do Messias e a crucificação dos seus sonhos também, retornavam deprimidos a Emaús.
mas sem que eles percebessem, Jesus caminha e dialoga com eles, ensina-lhes a palavra e revela-se ao partir o pão. Pedro e outros voltaram à pesca, frustrados e desiludidos. Mas o Cristo vivo aparece pela manhã e prepara-lhes um pequeno almoço junto à praia, depois de uma noite de intenso trabalho, e chama-os novamente para serem pescadores de homem. Ao longo dos séculos, o Senhor sempre cuidou da sua igreja, a sua noiva. E esta é a história da igreja. Há muita coisa para contar que aconteceu ao longo dos séculos com a igreja do Senhor. Ele continua a fazer o mesmo hoje. A minha oração e expectativa é que, no meio de tanta distração, os nossos olhos sejam abertos para essa realidade e que os nossos corações possam arder novamente. Lemos também que Jesus, ao aparecer ressurreto no meio dos discípulos, os abençoa com a sua paz. Ele tranquiliza os seus corações cheios de medo e de incertezas. A fé deles estava vacilante. Jesus mostra-lhes as suas feridas e assim eles alegram-se na presença do Senhor vivo. Jesus disse: deixo-lhes a minha paz lhes dou, em outra ocasião. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus já estava a prepará-los, que seria difícil a vida cristã, que haveria perseguição, que assim como ele tinha que sofrer, os discípulos também sofreriam. Mas ele disse: olha, não se perturbem os seus corações, os vossos corações. Eu lhes dou a minha paz. Vocês terão paz, mesmo no meio das adversidades. Em outra ocasião, Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia, lá em Isaías, relata isso claramente. E esta paz sobrenatural está acessível para nós hoje. De uma outra maneira, Paulo disse assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Podemos entregar as nossas aflições, aquilo que nos preocupa, ao Senhor e encontrar paz na pandemia, paz na doença, paz na escassez, paz na dor, paz no sofrimento, paz na perseguição, porque Ele nos abençoa com a sua paz, independentemente das circunstâncias à nossa volta. E é essa paz que guarda o nosso coração e guarda a nossa mente, que preserva a nossa sanidade, pelo menos no mínimo, para continuarmos a viver neste mundo e fazer a vontade dele. Mais uma vez, Jesus abençoa os seus discípulos com a sua paz e lhes dá um propósito sobre-humano no versículo 21. Quando ele chega, ele diz: paz seja convosco. Mas de novo ele repete isso no versículo 21. Paz seja convosco. E diz assim: e assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A Igreja de Cristo, nós temos um propósito muito claro definido pelo Senhor da Igreja. Fomos e somos enviados assim como Ele, Jesus, foi enviado pelo Pai. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Mas o como Ele foi enviado significa em humildade, em entrega total, em serviço ao próximo e em amor absoluto. Fomos enviados como Ele foi enviado. Cumprir este propósito, esta missão, este envio, expressa por Mateus, lá no capítulo 28, como ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que Cristo determinou, é algo humanamente impossível. Mas é o propósito da igreja. E é interessante que Jesus não foi ao palácio
visitar as autoridades romanas depois de ressurreto, não foi ao Sinédrio visitar as autoridades dos judeus depois de ressurreto, mas ele simplesmente aparece aos seus, à igreja que estava a nascer. É como se ele dissesse: se vocês não acreditarem, eles também não vão acreditar. Sou eu, acreditem, eu estou vivo. Agora vocês vão e continuem aquilo que eu comecei. Continue. A minha presença no mundo agora se dá através de vocês. A minha igreja, o meu corpo. Mas não é uma tarefa fácil. Jesus avisou-os a eles e a nós. Há e haverá oposição de diferentes formas, gozação, discriminação, reações hostis, perseguição e, como nós sabemos, até mesmo violência física e a morte. Há cristãos perseguidos e que são mortos diariamente em várias partes do mundo, como nunca antes, em quantidade como nunca antes. Mas, por esta razão, temos a promessa da presença dele conosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. E a sua presença é a garantia da sua paz em nossos corações, em qualquer situação. Notem no texto que o nosso envio está entre a bênção da paz e o sopro do Espírito Santo. Ele diz: a minha paz vos dou, agora assim como eu fui enviado eu vos envio, e em seguida soprou neles o Espírito Santo. Com a bênção da paz e o sopro do Espírito Santo nós podemos ir. É o poder do Espírito Santo que nos dá coragem e ousadia para testemunhar, dar a cara e dar a vida por Cristo, aqui onde nós estamos e até os confins da terra, se essa for a vontade dele, como nós lemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E, como já dissemos e está escrito em Mateus 28, podemos contar com a presença do Senhor todos os dias, até o fim. E é um milagre o facto de o Senhor vivo continuar a chamar pessoas para ir cumprir esta missão nos locais mais distantes, entre os povos não alcançados. Mas também Ele chama a mim e a ti, por exemplo, no teu local de trabalho, na tua escola, na tua parentela, na tua vizinhança, entre os teus amigos e entre tantos que te rodeiam no dia a dia, que Ele mesmo coloca ao teu lado, para isto mesmo, para tu seres uma testemunha de Cristo. Como ele disse lá em Atos, capítulo 1:8, que eu já mencionei, mas não citei, que é o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha de Cristo. O poder da ressurreição de Jesus nos capacita para sermos testemunhas em qualquer situação, em qualquer lugar. E é um mistério, um milagre o facto de que, ao anunciarmos Cristo, o poder da ressurreição pode resgatar do domínio das trevas e transportar para o reino de Cristo, o Filho amado, todas as pessoas que derem ouvidos à mensagem do Evangelho. É um milagre que o Espírito Santo opera. Nós não sabemos quando e como ele vai fazer isso. Ele só pede para sermos testemunhas da realidade da salvação de Cristo, testemunhas do Evangelho. E o resto ele faz. A obra é dele, é ele que toca os corações, é ele que convence. Ao partilharmos a nossa fé, nós não devemos ir com a ideia de que a pessoa que vai ouvir não quer saber nada acerca de Deus. Mas devemos ir na expectativa de que o Senhor está a trabalhar de forma invisível e milagrosa na vida daquela pessoa, do seu jeito e do seu tempo. É uma outra perspectiva. Porque se eu acho que ninguém quer nada com Cristo, eu não vou mais dar testemunho.
Mas se, por outro lado, eu penso que o Cristo vivo já está a trabalhar na vida daquela pessoa, eu posso me juntar a Ele no que Ele está a fazer e ser uma testemunha da realidade da salvação de Jesus Cristo. E por fim, o Jesus que vive para sempre continua a aparecer do nada hoje e a revelar-se a muitas pessoas, especialmente no mundo muçulmano, onde ouvimos inúmeros relatos de pessoas que viram Jesus de alguma maneira, mesmo que seja em sonhos, e assim tem havido conversões ao Senhor Jesus. Jesus Cristo é o maior interessado na evangelização da humanidade. E Ele tudo fez e tudo faz para que sua igreja cumpra o seu propósito, a sua missão. Ele tudo fará para usar a minha e a tua vida neste sentido. Bem, este pequeno e rico episódio termina com Jesus soprando neles o Espírito Santo. Misteriosamente, Jesus abre a sua boca e exala na direção dos discípulos o que eles mais precisam, o Espírito Santo, o seu sopro, a sua vida. As palavras usadas para espírito servem também para designar sopro ou para respirar e têm a mesma raiz da palavra vento. De fato, o vento de Deus vai fazer algo extraordinário na igreja no dia de Pentecostes. E o livro de Atos, no capítulo 2, descreve-o como um vento forte e impetuoso. Contudo, é o mesmo Espírito, o mesmo sopro ou vento de Deus que vemos no texto lido hoje, porém manifestado de uma forma mais suave, como uma brisa quieta, em vez de um vento forte e veloz. Em qualquer caso, o Espírito dá-nos coragem em tempos de medo e desespero. Por vezes, precisaremos dele de uma forma explosiva e espetacular, como em Pentecostes, com línguas de fogo e etc. Mas, por vezes, e na maioria das vezes, penso eu, precisaremos que a coragem e o conforto de Deus venham até nós como um sopro suave e gentil, tranquilizador das nossas almas. A primeira recomendação que se dá a alguém que está ansioso, cheio de medo, ou ferido, ou angustiado, em pânico, ou sobrecarregado é: respira, respira. Respira fundo, nós falamos, respira devagar. Por vezes temos de falar para nós próprios em algumas situações: para e respira devagar, né? Para e respira devagar. Respirar é vital. E o problema do Covid é exatamente em prejudicar a respiração. Mas, da próxima vez que falarmos respira, vamos lembrar que a respiração que mais precisamos é aquela prometida a nós, o sopro do Espírito Santo. Exalado pela boca de Deus e inalado por nós, seus filhos, a precisarmos de coragem, ânimo, cura, forças, inspiração e esperança na nossa vida. Ao prestares atenção ao simples facto de respirares, imagina-te a inalar o mesmo dom do Espírito que Jesus soprou sobre os discípulos e recebe a sua paz. Vamos encerrar assim. Vamos ter um tempo de oração. Baixe sua cabeça. E vamos só pensar na profundidade desse texto, na presença de Jesus Cristo aqui, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, disse Jesus. Ele está aqui conosco, Ele está aí na tua casa. Talvez precisemos prestar mais atenção na presença do Senhor. É Ele que nos enche de paz. É Ele que dá propósito à nossa vida. Temos uma missão a cumprir.
E é Ele que nos dá poder para cumprirmos esta missão. O poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo, que Ele sopra nas nossas vidas hoje, novamente. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra e por aquilo que ela está a fazer e ainda vai fazer no nosso interior e a partir do nosso interior, de dentro para fora, na realização da Tua vontade. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.